Olá, muito boa tarde. Vamos dar sequência aos trades no dia 5 do 10, dia 9 do 10 de 2023. Já peço desculpas a vocês pelo som externo, eu moro na frente de uma escola e agora é a Semana da Criança. A semana toda é uma bagunça, um barulho da criançada se divertindo. Então vamos deixar esse som de lado, que o supressor de ruídos aqui não dá conta de abafar e vamos nos focar aqui no mercado, tá bom? Então vamos agora para o período da tarde, em razão da inscrição na mesa proprietária, porque se assim não fosse, eu não estaria operando hoje, tá bom? Então vamos aqui iniciar o nosso profit. E vamos verificar aí o que é que aconteceu desde as 11 horas da manhã até o momento atual. E o que nós temos aqui desde as 11 horas da manhã é que o preço ele ficou lateralizado até agora. O price guide representou realmente uma resistência muito forte, tá? E o preço ele tentou ultrapassar esse price guide uma, duas, três, quatro, cinco vezes e sem sucesso. A taxa de juros está um pouquinho abaixo da média, em 0,09. O Itaú e a Vale estão para baixo do campo de jogo, ou seja, existe aí uma propensão bastante interessante aí para o movimento começar a descer, tá? O preço começar a descer, apesar de a Petro estar equilibrando na outra ponta com 3,61%, certo? Então, é a taxa de juros que vai dizer se esse preço vai realmente subir ou não, apesar de Banco Itaú e Vale estarem querendo puxar esse preço para baixo. Nós vimos aí que, infelizmente, Israel está em guerra, né, o ataque do Hamas, e tudo isso pode influenciar de maneira radical a flutuação no mercado financeiro. Então, a gente tem que estar esperto com essas situações. Vamos lá, deixa eu colocar aqui em cima. Como vocês viram anteriormente, essa região entre as linhas azuis é uma região onde nós chamamos de trap zone, e nós não operamos nessa região por conta da alta concentração de robôs institucionais que existem nessa área. Essa faixa azul é uma área de correção, e aqui em cima e aqui embaixo também. Então, deixa eu refazer aqui a marcação. Acima da linha fúcsia, nós temos aqui uma probabilidade maior do preço seguir aí uma compra, entrar em tendência de alta, e aqui embaixo existe uma possibilidade maior do preço entrar em uma tendência de baixa. O preço tem trabalhado durante o período todo, né, de forma ascendente, formando aí topos e fundos cada vez mais altos, né? Se a gente traçar um canal aqui, nós temos mais ou menos essa visão.
Essa faixa lateral cinza que vocês estão vendo é de um operacional que eu estou fazendo o teste, que diz que a linha inferior ela funciona como um suporte e quando o preço chega aqui, o preço tende a subir cerca de 250 pontos mais ou menos. Então a gente pode testemunhar isso mais ou menos aqui, ó, deram 364 pontos aqui em média, foi até um pouquinho mais do que a gente estava esperando. E em canais, né, nós compramos aqui embaixo e vendemos aqui em cima. Todo esse horário que nós estamos vendo aqui a marcação foram horários que eu não estive observando o mercado, portanto não foi feito nenhuma operação, tá? Deixa eu apagar aqui essas marcações. Essa região aqui é uma região bastante interessante, porque a gente conta com a média de 200, com o 0,7 do 2MV frequência, com a linha inferior dessa marcação, desse operacional que eu estou estudando, e a média inferior do canal de Keltner. Então, caso o preço dê um sinal de compra nessa região, a menos que o fluxo e o volume e o DI sejam contrários, é uma interessante área de compra. Tá? Vamos aguardar e ver aí o que é que acontece. Enquanto isso, eu tenho aqui que colocar a minha senha. Ops. Maravilha. E aqui eu tenho... Aqui eu estou com um contrato, vamos passar para 3. Um alvo com 2 contratos em 150 pontos, que daria R$ 60, e um alvo com 200 pontos, que daria R$ 40, totalizando R$ 100 de gain, que é o objetivo do dia, e 2 contratos aqui com 2 contratos com 150, teria que ser 3 contratos com 150, que daria 90 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui. Na configuração parece estar certo. Olha lá, o preço se aproximando da média superior do canal de Keltner e também do canal aqui. Se eu fizer uma venda aqui, o meu stop ele fica desprotegido de um mecanismo que eu costumo utilizar em movimentos de lateralização, que é o price guide, tá? Então, aqui, se eu fizer a operação nesse ponto, eu não tenho uma proteção. E pode ser que esse preço ele realmente venha a subir. O Itaú está apontando para cima, entrou novamente no campo de jogo, a Vale continua aqui embaixo, a Petro está oscilando e o DI baixou de 0,9 para menos 0,18. Então, significa que a taxa de juros está ficando mais atraente para compras, de maneira ainda muito discreta, está oscilando muito pouco. Entramos aqui no fluxo vendedor, essa cor lilás é o fluxo de agressão forte de vendas, o que a princípio me daria
uma condição interessante de poder fazer a compra. Tá? O movimento é lateral, mas eu vou dar uma olhadinha aqui em outras situações, né? Como o volume está trabalhando muito abaixo da média e o preço está acima do price guide, existe um operacional para a mesa proprietária, que é o price lajota. E aí eu vou precisar retirar algumas dessas marcações aqui para que eu não fique atrapalhado. Vou pedir um minutinho para vocês e eu volto já já. Muito bem. Como é que funciona esse operacional aqui? Esse operacional ele funciona da seguinte maneira. Vocês estão vendo que eu tenho essas linhas pontilhadas, que eu marco como 1, 2, 3, 4 e 5. Esse operacional ele tem que ser trabalhado com apenas um contrato, tá? Aqui ele entrou numa área de compras e ele acabou rompendo com aquela lateralização que se encontra, com que o preço se encontra. Então aqui eu vou ter algumas possibilidades de fazer o trade. Se o preço entrar em tendência, eu posso utilizar o meu operacional de tendência. Esse operacional de tendência, ele precisa ter o rompimento validado quando a média rompe aqui esse price guide. E nesse caso, esse rompimento está sendo validado. Depois desse rompimento validado, o preço ele precisa voltar a tocar nessa média, para depois ele romper, fazer esse movimento aqui, ó. Ele subiu, ele precisa voltar, tocar na média e ganhar um impulso novamente para cima. E aí nós temos sim um movimento de tendência. Enquanto isso não acontece, eu tenho esse operacional aqui, o price laje, aonde eu entro vendido em cada uma dessas linhas. E o stop é mais agressivo, porque o stop de todas essas linhas vai estar nessa linha vermelha aqui, tá? Então, essa é uma possibilidade de atuação. A segunda possibilidade de atuação é entrar comprado em cada uma dessas linhas, com alvos de 50 pontos até essa linha central, e acima da linha central entrar vendido aqui com alvo de 50 pontos também. Tá? Eu só preciso observar se esse movimento inicial de rompimento de fato vai acontecer ou se ele vai tender a ficar lateral. Porque esse operacional aqui, foi construído, desenhado para uma lateralização e não para um movimento de força. Como aqui o volume financeiro ele está sendo abaixo da média, eu penso mais em lateralização, apesar do rompimento. E não está havendo aqui uma velocidade muito grande na formação dos boxes, tá? Vamos ver aqui. A média ela está ainda querendo ultrapassar o price guide, então a princípio realmente é mais interessante pensar no retorno à média, e para isso a gente vai ter que utilizar uma configuração aqui de uma ordem, que seria essa aqui, a venda acontecendo
nessa segunda linha. Se o preço chegar até aqui, o alvo vai ser a primeira linha, tá? Não coloquei nessa primeira linha aqui a ordem, porque o preço ele precisa passar para baixo dessa primeira ordem aqui. E aí o X da questão passa a ser como que o DI vai se comportar. Por enquanto, o fluxo é vendedor, o preço as, desde o meio-dia e 5, está trabalhando abaixo da média. Então, isso me faz pensar mais em uma lateralização do que em um movimento comprador de fato. O mercado ficou travado bastante tempo. Pode ser que ele continue subindo? Pode. É provável que isso aconteça? Talvez sim. Então a gente precisa ver aí como é que a coisa está indo. Mas os papéis estão todos laterais, está no equilíbrio, então eu vou arriscar essa situação aqui deste operacional. Vamos ver o DI caindo um pouco mais, o fluxo. Eu estou na dúvida se eu entro vendido ou se eu vou entrar no Price Lajota comprado, tá? Essa aqui tá sendo o meu impasse, vendido com 100 pontos ou comprado a cada 50 pontos. É esse que está sendo a minha dúvida. Então, deixa eu verificar aqui qual era a possibilidade. Se entrasse comprado aqui, teria dado um gain aqui. Se entrasse comprado aqui, daria outro gain aqui. Então, é um impasse difícil. Mas, a princípio, esse operacional aqui, ele estando em uma área de compras, é o que está parecendo ser o mais interessante a se trabalhar. E o stop de todas essas linhas aqui é essa linha vermelha aqui. No Mac Dentista, que é o operacional de tendência, a média está no Price Guide. Então, essa média estando aqui, ela pode me animar, porque o stop do outro operacional está abaixo da média, né? Olha só ele aqui, ó. A média estaria aqui e a gente teria esse espaço aí de um box e meio mais ou menos, para o preço retroceder. O volume continua baixo, mas o preço ele está tendendo realmente a subir. Ó, dúvida cruel. Agora eu fico no impasse. Esse operacional tem 100 pontos como alvo e o anterior ele tem um operacional de 50 pontos. Nos 50 pontos, ele está alcançando com mais facilidade, tá? Já no operacional, com 100 pontos, ele está com um pouco mais de dificuldade de conseguir evoluir. Vamos observar aqui, o fluxo comprador ele está acontecendo, o Itaú ele saiu daquela área de baixo do campo de jogo, está trabalhando num patamar acima, a Vale continua numa lateralização, assim como a Petro, ela teve uma queda e está tendendo a subir.
o fluxo comprador que estava existindo apagou. Petro 3,79, DI a 0,28, o Ibov e o índice, eles estão, tá tudo muito lateralizado, mas nesses últimos momentos aqui, que eu posso dizer que seria das 2 horas até as 2h17, esse preço evoluiu um pouquinho para cima, né? O que está me fazendo pensar, estou nessa dúvida da compra ou da venda dentro desses operacionais aqui. Aqui vamos ver, se eu tivesse operado na compra aqui, eu teria conseguido o alvo, se eu tivesse operado na compra, eu teria conseguido esse alvo, estava tudo certo. Então, eu teria um, dois, três. Teria tido três gains já. A sombra desse box aqui está sendo maior do que o pavio, e me faz realmente pensar em um movimento maior de alta, né? E o que está fazendo eu pensar mais nesse retorno? Olha, o rompimento da média no price guide agora de fato aconteceu, tá? Acontecendo esse rompimento, de duas a uma, o preço ele pode continuar subindo, mesmo que devagar, o fluxo é comprador, tá? Até o primeiro objetivo aqui, que seria a linha superior desse canal. Ou agora ele pode voltar à média para buscar um impulso e voltar a subir. Há um fluxo vendedor acontecendo, price lage 2, vou escolher a, a probabilidade de venda, tá? Ó, dúvida cruel. Dei em 0,28, fluxo continua vendedor. Ele oscila bastante, né? E esse é um operacional que ele demora para acontecer, tá, gente? Vou desistir dele. Vou olhar aqui o Mac Dentista, porque a gente está numa área de compras. Espero não me arrepender. E olhando aqui para essa situação, nós temos aqui, neste ponto, né,
um ponto máximo do preço aqui onde ele chegou, que agora pode estar representando um suporte para o preço voltar a subir, tá vendo? Olha lá o que está acontecendo. Ele encontrou suporte, o preço continua a subir, e se ele trabalhasse com um nível abaixo, ele ficaria aqui. E se eu tivesse que fazer a venda, o alvo da primeira linha seria o price guide novamente, que já está abaixo do nível aqui. Então, pensando no movimento comprador, ou eu utilizo o Mac Dentista, ou eu utilizo o price lage atualizado, que seria esse aqui. Então, aí eu colocaria 1, 2, 3, 4, 5. O fluxo está oscilando aqui, tá vendo? Ele está comprador, neutro, vendedor, comprador, vendedor. Essa oscilação aqui é uma oscilação muito difícil da gente conseguir trabalhar com um pouco mais de segurança. E assim é o mercado financeiro. Vamos pensar que se eu tivesse colocado uma ordem aqui, seria a compra 2, ele teria alcançado o alvo, eu teria que recolocar a compra 2 aqui. Esse primeiro movimento de venda, ele chegou até aqui embaixo e depois ele recebeu um retorno. A média está vindo para romper esse primeiro nível, que é bastante interessante. Aqui eu teria efetuado uma compra nessa linha, com alvo até aqui. No entanto, olha o tamanho desse pavio aqui do candle anterior e o tamanho deste outro pavio aqui. Ou seja, eu estou entendendo que há uma agressão vendedora importante aí acontecendo e agora uma tentativa de recuperação compradora. O fluxo apagou. Que sacanagem, meu Deus do céu. Não dá para a gente conseguir ter um padrão ainda de comportamento do preço que nos dê uma tranquilidade um pouco maior para poder fazer um ou outro operacional. Enquanto isso, olha lá, se eu tivesse colocado a compra, aqui eu já teria alcançado um primeiro alvo. Vamos ver o que está acontecendo com a média está se aproximando do preço, e isso pode representar aí um fator decisivo. A média rompeu também no gráfico de 5 minutos, fazendo a gente pensar numa possibilidade maior de compras, sim. Apesar de que o rompimento lá nos 5 minutos é um rompimento ainda bem discreto e o fluxo é comprador. O DI, que estava em menos 0,28, agora está em menos 0,32. Ele ainda está num campo neutro de negociação, baixou para menos 0,37, o que
torna mais acessível, voltou para 0,32, atendendo mais às expectativas das oscilações para as compras do que para as vendas. E aí realmente o preço ele está seguindo aí para um rompimento, né, de fato. Pode ser que o preço ele fique lateralizado, batendo para cima e para baixo agora dentro dessa região. Muito pode ser, né? Por exemplo, aqui assim dentro dessa área, sabe? Olha lá, preço tendendo a voltar. No operacional, teria que comprar aqui para o preço voltar para essa linha de cima aqui. Vamos ver se é isso que vai acontecer? Fluxo comprador. Nós estamos iniciando aqui uma barra parecendo ser um pouco mais forte do que as anteriores aqui, olhando para o candle, mas olhando aqui para o Renko, esse preço ainda, pronto, olha, teria pago, e agora eu teria que colocar uma ordem de compra nessa última linha aqui, para ter o alvo alcançado aqui. E a partir daqui eu teria que trabalhar com setups de vendas. E o preço tem dificuldade de sair dessa lateralização. O MACD ele está gerando barras cada vez mais altas, entrou com fluxo comprador, e a princípio, de acordo com esse setup operacional, o momento correto de entrada teria sido este aqui, ó, no fechamento desse box amarelo, que foi o que nós chamamos coice de mula. Então, entrar agora na operação não é algo interessante de se fazer, apesar de eu acreditar que o preço deve chegar até aqui. Mas eu não vou operar as minhas crenças e os meus achismos, tá? Inclusive porque esse operacional está em teste ainda. Por enquanto, vamos só observar e esperar essa condição acontecer novamente aqui. Qual condição, Marcelo? Esse retorno à média seguido de um box de alta expansão e o preço vindo trabalhar para chegar aí um... Opa, agora vamos mudar aqui o operacional, 3 contratos. Olha lá, o preço teria chegado com 3 contratos no meu objetivo. Perdi a entrada, é a quarta entrada do dia que eu perco hoje, às 14 horas e 3 minutos. Ah, olha lá onde eu falei que o preço poderia chegar e a partir daqui, aí sim consideraríamos vendas. Vamos ver se ele vai continuar subindo até chegar a esse price guide aqui, aonde provavelmente ele vai encontrar alguma dificuldade.
Se eu fizesse aquele primeiro setup, agora estaria bastante preocupado, né, porque o preço vai se aproximando aqui do stop, tá? E vamos ver se eu tivesse com esse setup de 50 pontos aqui, eu teria tido todas as operações de gain, e aqui eu teria que começar a trabalhar vendas. Então, já teria uma ordem aqui, já teria outra ordem aqui, esta ordem seria vendedora com alvo até aqui, e assim por diante. E o preço continua a subir. Então, o que nós estamos vendo é este movimento de força acontecendo, que, sem sombra de dúvidas, é um movimento de tendência. Como eu perdi o, o timing, basta eu avaliar agora como que esse preço vai se comportar aqui neste price guide. E aí isso é uma técnica de correção do preço. Mas o fluxo é comprador extremamente alto, daí futuro despencou. Esse era o meu medo para o operacional do Price Lajota, tá? O preço despencou aqui. Aliás, despencou nada, né? O preço subiu até aqui. Aqui a gente chega no preço de abertura com fluxo comprador muito alto. E se ele fechar para baixo aí, eu tenho uma oportunidade de correção deste preço aqui, e o alvo ele está dentro do esperado. Se ele fechar para baixo aqui, não está fechando para baixo, significa que as compras estão fora de cogitação. Como ele rompeu esse price guide, agora eu tenho uma possibilidade de trabalhar as vendas dentro desse operacional, que me deixa um pouco mais animado. Só que o fluxo continua sendo comprador e muito intenso. Olha o movimento subindo, não está dando nenhum sinal de recuo. Aliás, deu agora. Vou posicionar uma ordem aqui, que é uma ordem vendedora. Tenho que posicionar uma outra ordem aqui. Eita, que eu não acredito que eu entrei com 3 contratos. Putz, grilo. Vamos torcer agora que esse preço, cada linha desse operacional, ela acontece com apenas um contrato. E eu esqueci de mudar de 3 para 1, e na sexta-feira eu acabei fazendo essa besteira também com 2 contratos. Tem que me adaptar, tem que me acostumar com esse operacional de qualquer forma. Vamos ver se esse preço retorna um pouquinho. Atendendo aí as expectativas do operacional. Deveria ser com um contrato apenas. E agora eu tenho que segurar a mão
nesse momento, pensando até em zerar a operação caso o preço passe só um pouquinho aqui para corrigir o número de contratos, porque entrar errado logo no início do operacional significa ter um stop mais curto. E mais uma vez eu indo contra o movimento. O que que não me faz zerar a operação ainda? É que esse é um operacional estatístico, onde o preço realmente tem dificuldade de avançar acima daquele price guide. E eu preciso ter um limite de stop aqui bem sério. E vamos ver se o preço aí, se o mercado me ajuda, apesar de que o DI está caindo ainda mais. Eu não posso ter mais de 115 pontos de stop. Está com 270. O fluxo ali começou a se apresentar vendedor com mais força. Espero que ele se mantenha. Enfraqueceu. Puxa, que mancada. Tinha que ter sido apenas um contrato. Vou ter que estopar na mão.
Caramba, que erro besta. Isso. E eu vou ter que estopar na mão. Estopei na mão, menos 116 negativos. Um movimento agressor muito forte. O DI não para de despencar. Aqui a gente tem um price guide. O movimento está muito forte, fluxo comprador forte. Ele meio que está respeitando esse price guide aqui. Olha que força. Se ele fecha para baixo, eu entro. Desde que o fluxo se apague, né? Se nós estivéssemos ali naquele operacional, eu estaria para tomar R$ 270 de stop. Eu tomei 116. Olha lá, teria sido estopado. Então, contra movimentos de tendência, não dá para a gente pensar em correção. Melhor a gente não fazer nada. O engraçado é que esses movimentos eles só acontecem quando a gente está à prova, né? É raro acontecer uma coisa dessas. Raro. Mas quando acontece, acontece exatamente no momento que não dá. Bom, para que fique bem claro para vocês,
essa é a minha conta da mesa proprietária. E o meu gerenciamento de risco é de R$ 115 no dia. Como eu vacilei ter colocado 3 contratos lá no início do operacional, né? Errei. Eu não posso mais operar essa conta. Então, agora eu vou para minha conta real, tá? Eu tenho um limite de drawdown lá de R$ 350 na mesa proprietária, mas eu não quero queimar esse cartucho agora, né? Então, eu vou para a conta real, porque na conta real eu não fiz nenhuma operação. Aqui nós temos outro price guide, o 0,7 do 2MV frequência e os 38,2% do Fibonacci, que é um objetivo. Olha que subida maravilhosa. E aqui nós temos uma possibilidade aqui, olha, o MACD ele subiu bastante, a média já está quase no topo, para bater aqui no Price Guide, que subiu e pode representar agora um suporte, e a média está reforçando esse suporte. Então, se eu entrar comprado aqui, eu vou ter, vamos colocar a senha, né? Se eu entrar comprado, eu tenho essa situação aqui. Daqui a pouco eu tenho que buscar o meu filho na escola de inglês. Olha, a média do Price Guide já está bem em cima das barras. Essa linha aqui está errada. 0,7. Agora, nós temos aqui uma divergência de FR muito grande,
Olha só que divergência maravilhosa. Se eu entrasse vendido aqui, o alvo estaria bem junto com o Price Guide, só que eu não estaria protegido com colete à prova de balas. Então é a típica operação bosta. O fluxo apagou, a gente ainda tem um preço que está trabalhando um pouco acima da média, com possibilidade de continuar subindo. O DI está muito baixo. Cara, estou me sentindo muito mal por conta do erro no número de contratos ali da mesa proprietária. Desperdicei um tiro. Tive até a oportunidade de sair com menos prejuízo, mas esperei que ele fechasse um box para baixo ainda, né? Que chato. Bom, muito bem. Aqui a gente está vendo o quê? Uma divergência de FR também, né? Aqui a gente tem aí um topo mais alto do que o outro, próximo ao 0,72 MV frequência. E se eu entrar vendido nessa posição aqui, eu consigo alcançar os 150 pontos esperados. Mas eu continuo sem ter o meu colete à prova de balas. Então é muito arriscado essa operação, apesar de acreditar que o preço vai descer. Está trabalhando, tentando ainda subir mais um pouquinho. A média de 20 está bem inclinada para cima. A média de 72 também está bem inclinada para cima. Aí seria um momento vendedor, a princípio. A média de 72 chegou lá no preço de abertura. Vamos deixar esse preço trabalhar um pouquinho mais para cima aí, para que eu possa ter um colete à prova de balas. E agora são 14h57 e eu preciso sair para buscar o meu filho. Olha lá, se eu tivesse entrado vendido aí nessa operação, agora eu já estaria passando um calor, né, muito importante.
O DI está lá embaixo. Uma divergência é pouco, duas é bom e três é demais. Então eu vou entrar nessa operação e seja o que Deus quiser. 150 pontos. Meu filho vai ter que esperar um pouquinho. E se der stop, dará. Mas nós tivemos aqui algumas divergências. Uma delas foi neste ponto, em relação a essa divergência aqui. Nós tivemos outra divergência aqui e tivemos essa outra divergência aqui, certo? Então, foram quatro divergências em razão dessa quantidade de divergências e porque a regra de coloração do Mac Dentista ficou branca, né, significa que lá na tendência a gente tem um enfraquecimento, uma falta de urgência no movimento comprador. Por essa razão, eu tenho essa expectativa de que o preço venha a corrigir até a média central do canal de Keltner, tá bom? Só que não, né? Olha lá o que ele está fazendo. Ele vem para me estopar agora, lindamente, provocou mais uma quinta divergência. Olha lá quantas divergências o movimento está apresentando. E em razão disso, eu vou esperar aí que o preço alcance aí os 150 pontos. À tarde, né, a gente costuma falar que o alvo no mini índice não deve ser superior a 100 pontos para scalp, mas diante da alta, né, que nós tivemos agora, eu acredito que os 150 pontos sejam razoáveis. Tá? Então, por essa razão, eu vou manter os 150 pontos e vamos ver aí o que é que vai se suceder. Tem que ter nervos de aço, meu filho. Isso porque eu estou com um contratinho só, né? Tem que ter nervos de aço. Na minha conta pessoal, é apenas uma operação no dia, nos dias de segunda e sexta-feira, tá? Não temos fluxo algum, nem comprador, nem vendedor. O preço está sendo jogado para cima de uma forma mais importante à medida que ele se aproxima do canal de Keltner, mas está uma briga ferrenha ali entre compradores e vendedores.
e eu vou ter que sair. Vou deixar a operação aí em aberto. Quando eu voltar, eu vou ver se deu gain ou se deu stop. O stop serve para isso mesmo, tá? É uma operação que nós chamamos de operação bosta, porque não tem a proteção do price guide, mas eu entendo que o preço subiu bastante, depois ele lateralizou. Depois de uma lateralização, é bem provável que o preço continue no seu movimento de alta, tá? Ele não chegou ainda no 0,7 de 2 MV frequência. O meu stop está abaixo do 0,7, está abaixo do price guide, por isso uma operação bosta, mas não se mexe no stop, tá? O alvo está aí em 150 pontos, se tiver que acontecer, ótimo, se tiver que dar stop, ótimo também, tá bom? Então não adianta ficar nervoso, eu vou deixar aí rolando, quando eu voltar a gente vê o que faz, tá certo? De qualquer forma, é só essa operação no dia mesmo, então até daqui a pouco.
Muito bem, chegada a hora de alimentar as informações da mesa proprietária e da conta real. Infelizmente, hoje, segunda-feira, não foi um dia bom para mim, tá? Então, vamos colocar aqui, vamos atualizar as datas. Essa semana é do dia 9 do 10 até o dia. Vamos ver que dia que vai terminar essa semana. Acho que dia 13 exatamente. Dia 13 do 10. Essa aqui é a operação do dia 9 do 10. Aqui uma operação. Vamos inserir mais uma linha para baixo e mais uma linha para baixo. Aliás, deixa eu desfazer. Aqui vou precisar fazer uma adaptação. Vou ter que inserir uma coluna, colocar aqui contratos. Uma operação com 3 contratos. E vamos ver aqui a besteira que eu fiz. Só um minuto. É assim, vida de trader é essa. Tá? Então vamos lá. Negociação, relatório de performance, dia de hoje, né? Então, semanal não, vou colocar hoje. É, foi às 14h36, 3 contratos. Não, semana 2. Isso aqui não é. Meu Deus, eu estou completamente zoado. Ah, esse aqui é o relatório da mesa, tá certo. Um contrato, deixa eu apagar isso aqui. Aberturas 14h36, fechamento 14h43, tempo de operação 7 minutos e 42 segundos. Foi uma venda. O resultado foi menos R$ 114, menos 190 pontos. E aí eu já vou ajeitar aqui o dia de amanhã. Vai ser dia 10 do 10.
e depois eu ajeito as outras datas para cá. Qual é o importante, gente? O importante é respeitar a perda, aceitar que ela aconteceu. A ideia de fazer uma outra operação para tentar diminuir esse valor pode fazer com que esse valor fique pior ainda. Então, se esse é o limite do dia, né, acabou. Só amanhã. O importante é conseguir durar por mais tempo no mercado. Hoje foi um dia que eu errei de novo, pelo segundo dia consecutivo, com a mesma coisa que eu errei na sexta-feira: operacional de tendência e número de contratos dentro de um operacional que não deveria ser utilizado. Né? Agora eu vou alimentar a planilha da minha conta real. Essa aqui que é a conta da mesa eu vou fechar e a conta real eu vou vir aqui para colocar. Dia de hoje, na conta real, dia 9/10. Aqui eu não coloco o número de contratos, porque na minha conta pessoal eu só trabalho com um contrato. Então, a abertura 14h58, fechamento 15h09, tempo de operação 11 minutos e 22, lado venda, e resultado menos 27, 135 pontos. Essa informação aqui eu acredito que está incorreta, que deve ser da minha mesa proprietária. Então, deixa eu colocar aqui a data, né? Nós fomos do dia 2 até o dia 6/10. 2 até o dia 6/10 de 2023. 6/10 de 2023. Dia 9. Dia 2. Pronto. Então, eu tive uma operação aqui no dia 5. Vamos lá. 2, 3, 4, 5. Essa operação é um contrato. Aqui eu tenho que retirar, excluir. Fiz uma lambança aqui, olha. Ai, ai, 10h32. Fechamento às 10h38. Tempo de operação 6h47. Foi uma venda que rendeu 30 pontos, R$ 30, 150 pontos. No dia 6, eu tive uma operação que abriu
às 11h04, fechou às 11h10, tempo de operação 5h43, foi uma compra que me deu menos 30. E aqui, menos 150. Tive uma outra operação que iniciou às 11h11, fechou às 11h15, com 3 minutos e 26. Foi uma compra que ficou zerado. Foram essas 3 operações durante a semana passada. Tá? Então, aqui eu fiquei com menos 30, com menos 150. Aqui, igual a soma deste com este, dividido por 2. E a semana eu fiquei zerado. Eu fiz 3 trades, um de gain, um de loss, média de gain R$ 30, média de loss R$ 30, uma operação zerada, resultado zero. Tá? Então, aqui 30, resultado zero. O tempo médio vai ser igual à soma deste com este, dividido por 2, 5h40. O tempo médio da operação de gain foi 6h47 e a de loss foi 5h43. Ponto zero para tudo, tá? E aqui, nessa segunda semana, eu tive este resultado, que é o dia 9, apenas uma operação, certo? Então, eu salvo e está tudo ok. Muito bem. Feito isso, gente, acabou o dia para mim, certo? Então, eu venho aqui nos estudos, excluir estudos, e agora eu vou dar conta de outros afazeres na minha vida, tá? É assim que a gente deve proceder. Caso contrário, a gente aumenta as probabilidades de se dar mal. Então, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Espero que amanhã eu consiga ter um resultado melhor para apresentar. Tchau, tchau.